Eu quero conversar com a Priscila Yazbek agora, porque ainda sobre combustíveis, o preço do etanol vem caindo nas últimas semanas. Tem a desvalorização do dólar, tem a expectativa de uma boa safra para a cana-de-açúcar, tudo isso vai movimentando. Inclusive, Pri, hoje eu estava passando aqui pela Avenida Paulista para vir para o Novo Dia e vi um posto de combustíveis, por exemplo, que já tem o litro a R$ 3,99. Eu até me assustei, falei, nossa, faz tempo que a gente não vê o etanol abaixo de R$ 4,00. Gasolina ainda segue mais pesadinha. Conta pra gente então de que forma fazer o cálculo, né? Como a gente escolher o combustível melhor aí para o nosso dia a dia, para a gente ter uma economia enquanto acompanhamos esses preços subindo e descendo. Bem-vinda. Obrigada, Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Tem uma trégua aí nos preços, né? Então, em um mês, tem uma queda acumulada do etanol de 6%, que caiu isso na média nacional de R$ 5,10 o litro para R$ 4,79. Você falou abaixo de 4, porque, claro, tem uma variação aí entre os postos. Aqui em São Paulo também os impostos são mais baixos do que em outros estados, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, o consumidor pode até encontrar um preço um pouco mais baixo do que essa média nacional. E a gasolina também na média nacional caiu de 6,67 para 6,61 nesse intervalo de um mês, só que então uma queda menor do que o etanol, uma queda de 1% nesse mesmo período. E aí, como o etanol caiu mais que a gasolina, vale a pena fazer aquela velha conta para ver o que está valendo mais a pena nesse momento. Então, a gente vai trazer aí na tela como que funciona a velha conta do etanol e da gasolina para ver qual que vale mais a pena. Então, como que é o raciocínio, né? O etanol tem 70% da eficiência da gasolina. Então, você tem que dividir o valor do etanol pelo da gasolina. Se ficar acima de 0,7, significa que o álcool está custando mais de 70% do valor da gasolina. Só que como o álcool rende 70% em eficiência, nesse caso não vale a pena. Agora, se custar menos de 70%, se o resultado da conta der menos de 0,7, aí compensa o etanol em vez da gasolina. A gente traz essa regra, que é uma regra mais geral, mas eu estava conversando com o Milad Calumineto, que é especialista no mercado automotivo, e ele falou que o primeiro passo é fazer essa regrinha do 0,7, mas ele falou que na prática um motor pode funcionar melhor para gasolina ou para o álcool, então é bom ver no manual do veículo qual que é o consumo para cada combustível e também ver na prática quanto que você roda com a gasolina e ver quanto que você roda com o etanol. Você vai chegar numa quilometragem por litro, depois de encher o seu tanque, e aí você faz uma divisão de um pelo outro para ver se você fica nessa mesma regrinha, nessa relação de 0,7, porque às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do motor, dependendo do seu carro. E aí vale falar que usando essa conta do 0,7, na média nacional hoje, considerando o preço da gasolina e o preço do etanol, tá valendo mais a pena abastecer com gasolina, porque a continha tá dando 0,72. Só que a gente vai ver aqui também, em alguns estados, como que tá essa relação, e a gente tem aí então São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia e Pernambuco. A gente pegou 5 estados para mostrar essa relação e dá para ver que em todos eles tá valendo mais a pena hoje abastecer com gasolina, já que na nossa regrinha ali do 0,7, em todos eles essa divisão do etanol pela gasolina tá dando mais do que 0,7. E por que isso está acontecendo apesar dessa queda do etanol? Porque o etanol subiu 63% no ano passado, foi a maior alta da nossa inflação por causa da maior seca que a gente teve no país em 90 anos. Então, apesar dessa queda aí no último mês, ainda assim o etanol está muito caro e não está compensando, está valendo mais a pena aí nessas simulações a gasolina. Tem que ver o motor, né? Tem que ver a gasolina e tem que ver também a qualidade, né, do combustível, Priscila, porque gasolina adulterada, combustível adulterado, infelizmente ainda é uma realidade no Brasil. Queria te perguntar qual é a perspectiva daqui para frente, Priscila, tanto do etanol quanto da gasolina. Caem? Pois é, Luciana, ótima dica que você deu, também complementando aí a dica da conta, né, do que vale mais a pena, também ficar atento à qualidade dos postos de combustíveis, né, vira e mexe a gente escuta notícias aí de postos com combustíveis adulterados, então é importante ficar atento a isso. E aí sobre os preços dos combustíveis, como que ficam daqui para frente, que é a pergunta que todo mundo quer saber, a política está tentando encontrar soluções para conter os preços, porque não param de subir. Eu estava conversando também com o Cleiton Alves, que é do Cicobi, de uma cooperativa que tem contato direto
direto com donos de usinas e o que ele falou é que a excelente safra de cana deve ajudar e pode ajudar o preço do etanol a cair ainda mais. E tem um outro fator ainda, os custos menores do etanol ainda não foram repassados totalmente, caíram nas usinas, mas não foram repassados totalmente para as distribuidoras, então não chegaram ainda na ponta final para o consumidor. Então essa perspectiva, então se mantidas as condições de temperatura e pressão, a gente pode ter uma redução do etanol. Vale falar que 27% da gasolina é composta por etanol, então isso ajuda também a diminuir o preço da gasolina, mas qual que é o nosso grande ponto de atenção aqui? A crise na Rússia, porque pode afetar o preço do petróleo, com o petróleo aumentando, aumenta também o preço da gasolina, e aí se a gente tem um aumento do preço da gasolina, não adianta o etanol cair, porque você tem um aumento da demanda por etanol, porque a gasolina subiu, as pessoas vão por etanol, e aí com o aumento dessa demanda por etanol, o preço tende a subir também. Então o nosso grande ponto de interrogação hoje no mercado é se o petróleo vai continuar subindo, caso a tensão entre Ucrânia e Rússia escale, isso pode acontecer, tem bancos falando que pode chegar até a $100, $120 o petróleo. Ontem deu uma caidinha aí por causa de uma perspectiva de maior oferta de petróleo vindo do Irã, com um acordo ali do Irã com os Estados Unidos, isso está ajudando um pouquinho o petróleo, mas esse clima de tensão continua aí no radar e se o petróleo de fato continuar aumentando, a gente pode ver um preço de gasolina maior lá na frente, isso pode afetar também a demanda por etanol e os preços como um todo. Então, gostaria de dar uma resposta mais assertiva, mas é um momento que a gente tem muitas variáveis aí influenciando que tornam o cenário um pouco incerto. Pri, só de você trazer previsões já é mais do que suficiente nesse momento em que a gente acompanha altos e baixos na economia em todos os setores, principalmente em relação a combustíveis, ainda com essa discussão também rolando no Congresso lá, como atualizou para a gente a Tainá Fafan. Um bom trabalho para você, Priscila, e a gente volta a conversar mais daqui a pouco.